Então, hoje no Multiverso, nós estamos com a Sofia Grison, que é empresária, relações públicas, neurocientista e muito mais. Sofia tem uma trajetória, assim, bem extensa, bem recheada, né? Então, Sofia, seja muito bem-vinda ao nosso Multiverso. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde a todos os ouvintes. Boa tarde a toda a mesa aqui, gente. Eu estou olhando aqui o backstage. O backstage é uma energia que não tem como vocês sentirem na minha palavra, mas muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite, então. E agora, então, eu vou te pedir para contar para o pessoal sobre a sua trajetória profissional até o momento. Meu Deus. Vamos lá. Primeiro, para contar para vocês que eu comecei minha carreira na comunicação, então eu sou formada em relações públicas. Eu fui assessora pessoal de um grande executivo do maior banco da América Latina. Me desenvolvi como profissional de RP, fui conceituada no mercado e, paralelo a isso, eu trabalhei como investidora anjo. Então, eu gostava de acercar meus investimentos em startups, que foi aí que eu conheci esse universo das startups. Então, o investidor anjo, ele nada mais é do que uma pessoa que pega o dinheiro dele e investe em ideias que a startup é isso, é uma ideia que precisa de dinheiro para ter penetração, né? E naquele momento eu comecei a investir nisso e quando eu vi, eu tinha 22 anos e eu estava aposentada. Eu tecnicamente ganhava em dividendos o que eu ganhava de salário. E ali eu percebi que eu de fato tinha esse momento de olhar para a inovação e ser investidora em inovação. E ali naquele momento foi quando eu fui reconhecida pela Forbes a investidora anjo mais jovem do Brasil. E foi quando eu tomei a decisão de sair daquela corporação e seguir meu legado. E aí foi quando eu fundei a Dream Success, que é uma startup, nós somos a única startup do Brasil que fomenta neurociência aplicada. Então, basicamente, você ouvinte que está ouvindo, a gente ajuda desde empresas a pessoas físicas a utilizarem da neurociência e de técnicas de persuasão para melhorar em seus negócios e suas carreiras. Em resumo, é isso. E como que foi dar o primeiro passo para empreender? Ainda mais, algo que muitos têm receio, ainda mais sendo, tão nova nesse mundo. Cara, de verdade, sendo bem honesta, simplesmente vá. Eu acho que o grande passo é você não querer ser como comum. Eu tinha isso na minha carreira como um todo. Eu via todo o mercado ir para um lado e eu me via indo para o outro, sabe? Então, eu acho que na carreira tem que ser a mesma coisa. Quando você decide empreender, você vai decidir literalmente estar num deserto, que você não sabe se vai ter água, se vai ter mar, se do nada vai ter uma flor ou uma fruta. Mas empreender é um lado maravilhoso, porque você vai poder fazer a empresa que você acredita e o mercado que você acredita. E principalmente, poder ter a liberdade que você tanto almeja e poder ser quem você é. Eu acho que no empreendedorismo eu me encontrei esse lado da Sofia, de que não é só a minha vida, são de quase 30 pessoas embaixo de mim que dependem de mim, da minha empresa estar certa, das coisas estarem andando. Então, é uma responsabilidade agregada muito importante de impactar vidas. Em resumo, é isso. Ah, olha só, interessante. Explica também para o pessoal como que funciona o modelo dessa startup, da Dream Success, isso né? Uhum. A Dream, na verdade, nós somos uma startup que a gente fomenta a neurociência. E aí a primeira coisa que o ouvinte deve estar falando é: Sofia, startup não são robôs ou submarinos que visitam o Titanic? Não. Startups são empresas que fomentam inovação. Inovação não é só a gente pensar em tecnologia como equipamentos e questões assim que a gente fala, né? Entendeu? O exemplo do submarino, né? Inovação está em, por exemplo, em como eu faço um atendimento ao cliente, está em como eu vejo o cenário. Hoje, o cenário de consultoria empresarial, por exemplo, no Brasil, ele era como um cenário que era sempre as mesmas pessoas, de profissionais que não davam resultado e, mais do que isso, de profissionais que eram, muitas vezes, beirava charlatanismo, assim, sabe? A gente tinha pessoas que, olha, eu vou te ensinar a ficar milionário, mas ela não era. E isso era uma coisa que me barrava muito. E aí, quando eu fundo a Dream Success, eu fundo com essa ideia de ser a primeira startup do Brasil que tudo que a gente faz tem base científica, todas as ações que a gente faz têm base científica. A gente tem toda uma tecnologia que é interna à nossa empresa para poder fazer isso de forma barata. Então, a minha consultoria ela é 70% mais barata que qualquer empresa no Brasil. Exatamente porque eu investi em inovação, em técnicas, em metodologias, enfim, de tecnologia para tornar tudo isso melhor. E, óbvio, as pessoas querendo fazer algo diferente. Que, na minha opinião, é isso que é ter uma startup. É você querer ser fora da caixa e fazer algo inovador e diferente, que não é só, novamente, tecnologia, e sim a forma de como a gente trata as pessoas e pensa no negócio.
Olha só, e também é formada em Relações Públicas. Como essa graduação te auxiliou nesse processo? Nossa, muito. Até eu tava falando aqui no backstage, pessoas ouvintes aqui, que eu entrei aqui, eu me vi há anos atrás na faculdade de RP, né? As relações públicas, elas são, na minha opinião, uma profissão que abriu muitas portas, principalmente no âmbito da minha comunicação. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, mas as relações públicas me puderam colocar num patamar de que me vender me tornou muito fácil, vender a minha ideia se tornou muito fácil, porque a comunicação, ele tem esse poder, né? Hoje, pra você ter noção, a gente tem uma estatística que 70% das pessoas não encarreram por falha na comunicação. Isso é um dado muito sério, mas um dado muito importante, né? E querendo ou não, ter sido relações públicas antes de empresária, me deu esse know-how e esse pitch para conseguir hoje falar com vocês, sem ter briefing, sem ter nada, e total, assim, confortável de ter essa conversa. Eu posso estar aqui, como eu posso estar na CNN, na Globo, em qualquer lugar, eu vou estar muito tranquila, e as relações públicas me trouxeram isso, e a graduação é maravilhosa. Inclusive, quem faz comunicação, eu vou puxar a ladainha, assim, que é um curso que é maravilhoso, principalmente para quem quer ser um executivo de comunicação. Isso aí, até porque muita gente nem acha que Relações Públicas relaciona com evento, Nossa, e na sim. verdade é um leque gigante de possibilidades, né? Eu fico muito brava, inclusive, como RP, de ouvir toda vez falando, eu vou fazer RP para trabalhar com evento. Eu falo, não! Na verdade, você que está ouvindo, as relações públicas é quem vai pensar nas comunicações de forma estratégica. Então, a nossa cabeça é o quê? Como que eu vou pagar uma equipe embaixo para pensar na minha comunicação para ela chegar no meu público de uma forma extremamente estratégica e de uma forma extremamente manipuladora e persuasiva? As relações públicas e os grandes profissionais de RP, e me incluo neles, nosso trabalho é esse, é fazer as pessoas acreditarem quando um político, por exemplo, chega para você e fala, Sofia, chega para ti, não, eu vou fazer isso, e você fala, não sei se vai. Ou quando um político fala, eu vou fazer isso, você fala, eu tenho certeza que ele vai fazer. Por trás desse grande político tem um grande RP, e eu pessoalmente já preparei, dos presidenciáveis eu já preparei inclusive algum deles, e tenho essa experiência, né, da gente preparar grandes executivos para grandes comunicações, é isso. Isso aí. Bom, então para quem está chegando agora, estamos com a Sofia, que é Relações Públicas, empresária, neurocientista e muito mais, né? Sofia, você também já liderou projetos e iniciativas ligadas a pessoas e inovações. A pessoas e inovação. Por exemplo, eventos como Gramado, Summit e outros, né? Esses eventos são focados em negócios, em networking, startups. Você, como cofundadora, né, da startup, quais aprendizados tu teve, assim, depois de participar desses eventos? Legal. Primeira coisa, eu acho que esses eventos são uma porta para você que quer empreender ou para você que gosta de inovação. Quando a gente vai falar de inovação, a gente está falando de um negócio chamado ecossistema. O que é isso? É um grupo de pessoas de interesse de inovação dentro daquele local. Isso a gente chama de ecossistema de inovação. E quando a gente está nesse ecossistema, estar com networking, estar próximo de pessoas que falam sobre isso e fomentam sobre isso, te traz duas oportunidades. Primeiro, de você ver talvez um mercado que ninguém olhou. Então, se você quer empreender, é uma boa, porque, de novo, se você tem uma pessoa querendo alguma coisa, é ali que você tem que empreender, sempre, né? Onde tem demanda, a gente tem que suprir a demanda. E no outro lado da moeda, que a gente tem, de fato, essa preocupação de, eu tenho que me vender a minha startup, que nem no caso do Gramado Summit, a Dream, ela foi convidada pelo Sebrae-X, então a gente estava lá com um stand da nossa startup. E eu falo para vocês, eu saí de lá com faturamento superior a R$100 mil. Só de negócios que eu fechei lá dentro. A gente fechou parcerias como o Nubank, por exemplo, como a... Qual que é o nome, meu Deus? O pessoal da DocuSign. A gente fechou contratos muito altos, literalmente por estar lá e se conectar com esse tipo de pessoa. Então, é muito importante. Eu, inclusive, palestrei no South Summit, que é o maior evento de inovação. Inclusive, rola em Porto Alegre, gente. Não rola em São Paulo, rola aqui. Pertinho de Caxias do Sul, né? Pertinho de Caxias do Sul. E tenho muito orgulho de ser hoje referência de inovação e ajudar as pessoas a entender isso. Porque te falo e falo para os ouvintes. Novamente, as pessoas têm uma imagem que inovação é fazer robô. E não, inovação está em a gente fazer algo de forma diferente. Olha só, isso aí já fica a dica pro pessoal refletir um pouquinho, né? E como que tu se sente, então, sendo, que nem comentou antes, a Angel Investor mais jovem, enfim, do Brasil? Como que é a sensação pra ti? Porque, não é da cidade, do estado, é do país. Uhum. Depois de toda essa trajetória. Muito louco, porque quando eu ganhei esse nome, eu lembro que eu acordei,
eu tava passando café e minha mãe falou, você saiu na Forbes. Eu olhei pra ela e falei, saí? Eu não sabia. E ali, de fato, aconteceu esse momento. Óbvio que eu sempre falo na minha rede social. Aliás, se você não me segue, por favor, vai lá me seguir, por favor. Pode divulgar teu arroba, inclusive. Inclusive, arroba Sofia Grison. Pode me seguir lá, tá? Arroba Sofispink, se você quiser escrever. Mas se você por Sofia Grison, vai me localizar. Eu sempre falo que o que eu mais quero é, nesse talk que eu tô falando aqui com vocês, terem novas Sofias por aí. Eu não quero ser egóica de achar que eu tenho que ser a investidora anjo mais jovem do Brasil. Não. Na verdade, eu quero que as pessoas entendam a importância de guardar dinheiro e a importância da gente aplicar em negócios. Óbvio, eu tenho apetite para risco, tá? Por favor, não vão colocando dinheiro em startup adoidado. Mas se você tiver esse apetite, assim, o que eu mais falo para vocês, não mude um centavo de quem você é. Eu continuo cumprimentando o moço lá embaixo e a galera aqui igual. E isso não muda nada, né? Porque eu sou uma pessoa pública que eu vou tratar as pessoas com ignorância. Isso não tem necessidade alguma. Isso aí. E qual que foi o momento mais marcante até agora, né, até os dias de hoje, da tua trajetória profissional? Ai, que pergunta difícil. Tantas coisas. Olha, eu acho que um breaking point pra mim foi muito o dia que eu palestrei no South Summit, mas fui além, né? O dia que eu palestrei no South Summit saiu na imprensa, até me emociono, que a minha palestra foi a 5ª melhor do dia. E a Luísa Trajano foi a primeira. E eu lembro de eu falar pra minha mãe assim, mãe, a Luísa Trajano foi a primeira, mas longe de mim querer ser a primeira. Mas eu acho que o mais legal foi mostrar o meu trabalho pras pessoas. Muita gente me conhecia por ser ex-funcionária desse banco, que tem isso, né? Os maiores empresários do Brasil me conhecem, mas as pessoas públicas ainda não. E eu queria virar essa chave de falar, não, eu não quero mais falar com essas pessoas e eu quero agora falar com as pessoas comuns. E foi muito um trabalho incrível e eu sou grata à minha assessoria de imprensa, porque ter sido convidada foi uma honra pra mim. E eu acho que hoje os maiores empresários do Brasil são convidados e eu tava lá. Então foi um ponto muito legal. Aliás, um super abraço, o pessoal da Petrobras, nossa, o pessoal do Sebrae, foram pessoais, assim, incríveis. E a gente ficou lá no VIP, foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa. Nossa, deve ter sido um dia dias, né, de grande aprendizado, enfim, pra... Sim, e quem estava lá, inclusive, me viu derretendo, que no dia estava em Porto Alegre uns 40 graus, e a minha palestra foi no horário mais quente depois do almoço, eu estava derretendo, e a galera, você quer tirar foto? Eu tiro, mas eu tava derretendo. Maquiagem escorrendo já. Pobre pessoas. E quais são as tuas metas e planos para o futuro? Muitos planos. Eu acho que assim, o que eu mais quero é trazer para a Serra Gaúcha mais negócios. Eu atualmente estou entrando num novo projeto de uma empresa de contabilidade. Então eu, de verdade, quero agora fomentar a inovação em outras áreas, não só na área da consultoria. Eu tenho um intuito muito grande de abrir uma offshore fora do Brasil. Então eu tenho, de verdade, vontade de abrir a minha empresa em Londres. É um grande projeto que a gente tá nos bastidores cuidando e se Deus quiser vai dar certo, porque eu viajei pra lá e me apaixonei e eu voltei da viagem pro meu advogado falando, eu quero abrir uma offshore lá. E ele falou, ok. Eu falei, então eu só faço. Então vamos. Então esse eu acho que são os próximos passos. E, tipo, essa tua ideia, enfim, geralmente quando tem alguma ideia nova, é algo que acontece, tipo, tu senta e pensa e organiza? Ou às vezes dá uma ideia, tipo, sei lá, no banho tu tem uma ideia brilhante sobre algo novo? Olha, eu tenho muito TDAH, então sim é como a segunda opção. Eu às vezes estou no meio do negócio e eu tenho uma ideia, eu sou uma pessoa que eu até tomando banho levo o celular e até o meu marido brinca comigo, aliás, se ele estiver ouvindo ele vai saber que é verdade, porque eu às vezes estou no meio do banho e me vem uma ideia e eu pego o celular e escrevo, ou pego meu bloco de notas, ou pego, sei lá, um aplicativo e coloco as minhas ideias. Mas mais do que isso, eu acho que assim, a gente tem 2 caminhos na vida. Ou a gente vai pegar no campo das ideias e querer ser mais um, ou a gente vai querer realizar nossos sonhos. E eu sou uma pessoa que, assim, eu prefiro falhar tentando, do que falhar tentando, me matando e nem sequer tentando, sabe? Então, essa é a maior inspiração que eu quero dar para as pessoas. Nós vamos errar? Vamos. Mas no final, se a gente estiver lá no fundo do poço, pelo menos a gente vai ter certeza que a gente tentou. Isso aí. E também é a 9ª brasileira capacitada internacionalmente na metodologia SPIN. Sim, isso, né? O SPIN Selling é maravilhoso. Explica um pouco pro pessoal o que seria exatamente isso para quem tá entrando nesse meio. Olha, o Spin Selling foi um presente na minha vida. Eu lembro até hoje que quando eu aprendi Spin, minha ex-chefe chegou pra mim, eu trabalhava ainda na outra corporação, e ela falou, você podia aprender Spin pra ensinar
para as outras pessoas. E eu falei, mas para que eu vou fazer isso? E ela falou, se eu pagar, você faz? Eu falei, faço. E hoje eu falo que eu só sou uma boa vendedora por causa do spin. Eu sou extremamente comunicativa, mas o spin, ele é um outro ponto de persuasão. Porque o spin selling, para você que tá ouvindo, é a maior técnica de vendas do mundo. Ela foi criada pelo Neil Hackman, que é um grande cientista comportamental, na minha opinião, um dos melhores do mundo. E o que ele fez? Ele percebeu que o bom vendedor não é aquele que fala muito, é aquele que escuta. Então, se eu puder te dar uma dica, corre agora na Amazon, em qualquer site que você tiver, estude sobre spin selling ou, obviamente, procura a minha startup, a gente dá essa capacitação para as companhias, a gente faz em company. Eu hoje sou a única empresa do Brasil certificada para dar esse treinamento. E o mais principal, a gente faz uma pessoa que não tem talento de vender virar o melhor vendedor do mundo, unicamente usando uma técnica que é validada cientificamente. Então, não é a Sofia que acha que funciona, é uma técnica que literalmente até Nobel concorreu, né? É uma técnica bem reconhecida. Olha só, fica a dica então pro pessoal, né? Uhum. E deixa eu te pedir também, alguém que seja a tua inspiração nesse meio. Ai, tanta gente, cara. Olha, eu vou falar pra você que eu tive várias inspirações na minha vida, mas elas vêm em sentidos diferentes, porque eu vou te explicar o porquê. Acho que minha grande inspiração é e sempre vai ser Steve Jobs. Eu acho que o Steve Jobs falou uma frase que mudou minha vida, que é as pessoas que são loucas o suficiente pra achar que vão mudar o mundo são as que mudam. E um dia, quando eu tava lá em São Paulo, na exposição da Apple, que teve uma exposição só pra convidados, e eu fui, eu cheguei lá, eu olhei o primeiro iMac da vida, literalmente era o primeiro do mundo que tava lá, e eu comecei a chorar. E ali eu percebi que a minha grande inspiração era essa, era mudar o mundo e mudar a forma como as pessoas enxergavam isso. Então o Steve Jobs, sem sombra de dúvida, nesse mercado me inspira. Mas tem pessoas que eu gosto da abordagem, por mais que não seja meu network, como a Boca Rosa, por exemplo, a Bianca Andrade tem uma pegada de comunicação que eu gosto, eu acho que ela é bem estratégica. A própria Anitta, estávamos falando dela, né, há pouco, inclusive, aqui na notícia, ela tem uma visão de negócio que eu gosto. Eu sou muito assim, gente, tudo eu penso, mas quando eu falo tudo, é tipo tudo. Até a roupa que eu tô aqui foi estruturada, a forma que eu me comunico, ela tem um porquê. Se eu tô aqui conversando com vocês é de um jeito, se eu tô em outro lugar vai ser de outro. Eu acredito que a comunicação, ela tem que ser muito persuasiva e estratégica. E essas pessoas que pensam como eu, dos press kits e de pensar em coisas doidas, eu me identifico, sabe? Então, eu estaria dentro. A Mari Maria também tem uma iniciativa bem legal, com inovação para maquiagem. Gosto dessas pessoas. Acho elas bem um pouco do jeito que a Sofia gosta de brilhar. E agora, já nos encaminhando para o final, eu vou te pedir uma dica para quem está iniciando a graduação de Relações Públicas. O que tu diria, tipo, para a Sofia lá do passado? Nossa, a primeira coisa, não desiste, juro. Não desista. Não acredita que RP é só evento, pelo amor de Cristo. E eu acho que mais do que isso, entender que o gestor da comunicação é o Relações Públicas. E cada vez mais, as maiores corporações vão precisar, os grandes diretores, CFOs, CMOs, todos esses executivos de alta patente precisam ter um RP do lado dele. Então, se você quer, de fato, entrar nesse mercado, você tem que entender que você não tem que ser como todo mundo. Enquanto o mercado vai estar fazendo evento, não se especialize nisso. Se especialize em outras áreas que também têm relevância, que nem eu tenho um grande amigo meu que trabalha no PSDB, por exemplo, né, num partido político. E lá atrás ele falava, eu quero ser RP de político. E a gente falava, doido, descompensado. E hoje ele tem uma carreira linda. Então, inclusive, Felipe, um grande beijo. É o meu amigo. Mas, mais do que isso, o que eu quero de vocês é, entendam o mercado e parem de só fazer faculdade para fazer. Literalmente, se os seus colegas estão fazendo o básico, não faça isso. Você vai lá e você vai estudar 3 vezes mais que eles. Eu acho que esse foi o grande sucesso da minha vida. Enquanto os meus colegas estavam felizes de serem estagiários, eu queria ser efetivada no primeiro mês de faculdade. E eu fui efetivada, acho que no primeiro ano de faculdade, eu já era efetiva. E eu tinha feito essas metas comigo mesma. Então, façam essas metas, procurem boas corporações, façam estágio. E, aliás, o estágio aqui que as meninas, inclusive, a gente estava falando sobre. Estagiar é muito importante. Estagiar não é só pela empresa, gente. Abuse da empresa, no bom sentido. Mas, colha boas práticas para você aprender e entender qual dos meios das relações públicas talvez seja o seu. E se você quiser, super predisponho o meu LinkedIn, pode me procurar meu Instagram, pode me pedir ajuda, todos os ouvintes estão total abertos aqui para me pedir conselhos, vagas, emprego, o que precisarem. Inclusive aqui as meninas no backstage já anotaram as dicas, né? Tudo anotadinho. Então, Sofia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Com certeza foi bem produtiva. E para quem não conseguiu assistir toda
A nossa entrevista ela vai estar disponível no nosso portal @comunicaverso. Maravilhoso. E se você não segue o portal, você tá errado, né? Então, por favor, pare o que você está fazendo, vai no Instagram, segue ele em todas as redes sociais. Isso aí, então, muito obrigada. Se quiser divulgar de novo tuas redes sociais para o pessoal acompanhar, fica à vontade. Bom, primeiramente, obrigada a todo mundo. Obrigada à mesa, que vocês não veem a mesa, gente, mas a mesa está ali toda esforçando pra É um ficar apoio tudo... moral bem grande, né? Exato! Mas brincadeiras à parte, muito obrigada a tu, muito obrigada a todo mundo que tá aqui. E mais do que isso, obrigada a você que tá aqui assistindo. Meu nome é Sofia Grison, se você jogar no Insta, você vai me achar. E minha empresa chama Dream Success. Então, qualquer um dos canais, se você jogar, vai aparecer.